Então, estando composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Os cumprimentos aos eminentes pares, do procurador, advogados aqui presentes. Também os cumprimentos aos nossos servidores. Vamos passar a pauta de julgamento, que será a leitura do ato, está fazendo uma retificação, será feita posterior para ser submetida à aprovação. Doutor Alberto Pampado. O doutor Pedro, que está com esse de vista, você vai colocar na próxima sessão. Então fica adiado da pauta, o processo 241/2014, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, recorrente Jairo Manfroy, Tarcísio Ferrari, Jona Campos Vieira. Doutor Lídio foi relator, votou afastando das preliminares e, quanto ao mérito, negou o provimento ao recurso, qual foi acompanhado pelo doutor André Posetti. Eminente segundo vogal, desembargadora Maria Helena. Pediu vista o eminente terceiro vogal, doutor Pedro Francisco, que não teve tempo hábil para elaboração do voto vista, já anunciou que será colocado na próxima sessão. Então fica adiado para a próxima sessão. Estou atendendo pedido de preferência com sustentação oral. É o 2 da pauta. Recurso eleitoral em representação, propaganda eleitoral, internet, recorrente, site, Mídia News, R4 Comunicações, recorrido coligação Coragem e Atitude para Mudar. Dr. Alberto Pampado Neto é relator, quem concede a palavra. Egrégio plenário. Relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo site Mídia News, R4 Comunicações, contra a sentença de parcial procedência da representação que reconheceu a realização de propaganda eleitoral irregular pelo recorrente, em razão da veiculação de matéria informando sobre adesivaço efetuado pela coligação representada, com fornecimento do endereço, dias de funcionamento e até mesmo o horário, e, em consequência, ele aplicou multa, no mínimo previsto no artigo 57C, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. Em suas razões recursais, Nossa Senhora, fechou aqui. Fechou. Suas razões recursais, o site recorrente argumenta, em síntese, que não houve pagamento de quaisquer quantias para a publicação de matérias no site, que não houve propaganda eleitoral, mas sim matéria jornalística, sob o enfoque eleitoral, que a proibição constante no artigo 57C da Lei 9.504/97 refere-se a sites institucionais, não se aplicando às empresas jornalísticas, pugnando pela procedência do recurso. Apesar de devidamente intimada, a coligação recorrida não apresentou contrarrazões. Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Concedo a palavra ao eminente advogado. Senhor desembargador Juvenal Pereira da Silva, excelentíssima senhora corregedora, desembargadora Maria Helena Garlani Povas, excelentíssimo doutor relator Alberto Pampado, a pessoa de qual cumprimentos os demais membros dessa corte. Ilustríssimo senhor procurador regional eleitoral, Dr. Douglas Guilherme Fernandes, e serventuários da Justiça e demais advogados, um bom dia a todos. Antecipadamente, nós já entregamos os memoriais referentes ao processo, que contém os principais pontos dessa questão. E nos memoriais consta também a íntegra da matéria, para conhecimento dos Vossa Excelência. Inicialmente é importante registrar que a matéria não é propaganda eleitoral, muito menos irregular, uma vez que simplesmente deu visibilidade a um fato que já era de conhecimento da imprensa. Note-se que o crédito inicial da matéria é do periódico bastante conhecido Diário de Cuiabá.
Ocorre que mesmo com o cumprimento da determinação liminar de retirada do artigo, a presente representação foi julgada parcialmente procedente para condenar somente o recorrente à multa eleitoral no valor de R$ 5.000, por suposta afronta ao artigo 57C da Lei 9.504/97. Vamos então para a leitura do referido artigo 57C, que diz: na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Parágrafo 1º. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios, inciso 1º, de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, inciso 2º, oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º, a violação do disposto nesse artigo, sujeito responsável pela divulgação, a propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. É fato inconteste nos autos que em nenhum momento houve o pagamento de qualquer quantia para publicação no site do recorrente. E o simples fato de noticiar eventos públicos não se amolda de nenhuma forma ao conceito de propaganda eleitoral contido nas resoluções do TSE. A vedação que trata o artigo 57C refere-se exclusivamente à propaganda eleitoral, e propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, nos termos do inciso 1 e 2 do referido artigo. De forma objetiva, a propaganda eleitoral é realizada unicamente pelos agentes políticos envolvidos na campanha, que são os partidos, as coligações e os candidatos. Fora esses, nenhum outro realiza propaganda eleitoral. A conduta que a norma está vedando é que os partidos, as coligações e os candidatos realizem propaganda eleitoral em sites institucionais de empresas privadas, com ou sem fins lucrativos, e ainda em sites da administração pública. Exemplo disso seria, no inciso 1º, a publicação de propaganda eleitoral em sites do Modelo, da Citilar. Essa é a vedação. E do inciso 2º, a publicação de propagandas eleitorais em sites, por exemplo, de órgãos como a Cefaz, o TRE, sites da Prefeitura, esse tipo de sites. O que vai além disso não se subsome ao artigo 57C da Lei das Eleições. Portanto, é impossível ao recorrente infringir a vedação prevista no artigo 57C da Lei 9.504, vez que não realiza propaganda eleitoral, e sim matérias jornalísticas, ainda que com enfoque nitidamente nas questões eleitorais. A propaganda irregular em favor ou desfavor de candidatos, realizada dissimuladamente por órgãos de imprensa, é objetivo de outro dispositivo legal. Sobre o tema, vejamos o que diz o artigo 27, parágrafo 4º da Resolução 23.404 de 2014 do TSE. Abre aspas. Parágrafo 4º. Não caracterizará propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato, a partido político ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, mas os abusos e excessos, assim como as demais formas de uso indevido dos meios de comunicação, serão apurados e punidos nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Portanto, está claro que o artigo 57C, que baseia toda a presente representação desde a inicial até a sentença do eminente relator, não é o caminho processual adequado para a apuração do suposto uso indevido dos meios de comunicação. Sobre a não aplicação do artigo 57C às empresas jornalísticas, o Tribunal Superior Eleitoral, de forma didática, já se manifestou, conforme jurisprudência constante dos memoriais entregues. Pela clareza e pela incisão desse julgado, que consta inclusive desde a defesa, cumpre registrar a parte final do voto do eminente ministro Henrique Neves. Abre aspas. Por isso, considero que a vedação contida no artigo 57C, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 9.504, ou seja, a vedação de veiculação de propaganda eleitoral, ainda que gratuitamente, em sites mantidos por pessoas jurídicas, não alcança as páginas mantidas por empresas jornalísticas, por força do que dispõe o artigo 220, parágrafo 1º da Constituição. Fecha aspas. Voltando para o conteúdo da matéria, temos que não existe qualquer promessa de campanha ou promoção pessoal de candidato, não há pedido de votos a nenhum candidato, não há exaltação a nenhuma qualidade de nenhum candidato, notando-se o nítido conteúdo informativo, vez que são apenas noticiados fatos sem qualquer juízo de valor a favor ou contra qualquer candidato. Ou seja, não há propaganda eleitoral irregular. Merecendo refrisar que trata-se de matéria simplesmente republicada, que foi anteriormente publicada pelo Diário de Cuiabá.
Assim, impõe-se a total reforma da sentença monocrática, vez que o artigo 57C não diz respeito aos órgãos de imprensa, como reconhecido pelo TSE, impedindo, portanto, a condenação do recorrente na conduta e nas penas do citado artigo, e ainda em razão da total legalidade da matéria. Razão pela qual requer a vossas excelências o provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente a presente representação eleitoral. Muito obrigado. Passa a palavra ao eminente procurador. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Mantido, retorna a palavra ao doutor relator. Voto. Insurge-se o site Media News R4 Comunicações contra a sentença de parcial procedência de representação, na qual restou reconhecida a realização de propaganda eleitoral irregular pelo recorrente e foi aplicada a multa no mínimo previsto no artigo 57C, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. A condenação do recorrente se deu em razão da verificação de que não havia na matéria publicada cunho jornalístico algum, além de uma verdadeira prestação de serviço ao candidato beneficiário por meio da informação da realização da adesivaço de carros, com fornecimento do endereço, dias de funcionamento e até mesmo horário. A publicação é assim que segue aí, entre aspas. Ontem a coligação realizou um adesivaço no Comitê Central na Avenida Beira Rio, em Cuiabá. Todos os dias, a partir das 6h30, o comitê estará aberto para os cidadãos que quiserem adesivar seus veículos. Essa seria a propaganda. Em razão do reconhecimento da prática de propaganda eleitoral, restaram afastadas as teses da defesa do recorrente, eis que, conforme previsão expressa do artigo 57, parágrafo 1º da Lei 9.504, é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas, e o simples fato do sítio da pessoa jurídica ser de empresa jornalística não é o suficiente para eximir responsabilidade pela realização de propaganda irregular, sendo necessária a demonstração do propósito informativo e jornalístico da divulgação de peças de propaganda eleitoral do candidato, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, foi proferida a sentença que passo a reproduzir aqui. Em sua defesa, o site Media News alegou que, entre outras coisas, que o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 57 aplica-se a sites institucionais, partidos, coligações de candidatos, e não a empresa jornalística. Acontece que a veiculação da propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoa jurídica e o simples fato do sítio da pessoa jurídica ser de empresa jornalística não é o suficiente para eximir a responsabilidade pela realização de propaganda irregular, sendo necessária a demonstração do propósito informativo e jornalístico da divulgação de peças de propaganda eleitoral do candidato, o que não ocorreu no caso. Corroborando esse entendimento, transcrevo o trecho do acórdão proferido no recurso tal. Aspas. Considero que, para efeito de aplicação da vedação contida no referido inciso 1, deve ser considerado se o sítio pertence à pessoa jurídica, pertencente à pessoa jurídica, exerce ou não atividade jornalística de forma predominante e, por isso, está envolto na proteção constitucional inerente à imprensa livre. Da mesma forma, deve ser considerado se a eventual propaganda é inserida para pura divulgação do seu conteúdo ou está incluída dentre as notícias e reportagens veiculadas pelo sítio. Disso decorre que, para verificação da ocorrência ou não da vedação descrita no artigo 57C da Lei das Eleições, se faz necessário a análise se, no caso concreto, independentemente de se tratar ou não de site de pessoa jurídica com atividade jornalística, a divulgação de peças de propaganda do candidato está incluída dentre as notícias veiculadas no sítio com o propósito informativo e jornalístico. No caso dos autos, conforme já asseverado na decisão de folhas 13 a 15, embora a divulgação de eventos ligados à cena política local seja atividade inerente à imprensa, o veículo de comunicação representado extrapolou os limites admitidos, realizando propaganda eleitoral ao publicar matéria que nada informa e apenas serve para colocar em evidência um suposto apoio maciço ao candidato beneficiário. No sentido da proibição de enaltecimento de candidatos em sítios de pessoa jurídica, mesmo que de cunho jornalístico, o seguinte julgado. Daqui eu vou ler só a parte que interessa aqui, o item 3. Matérias, ainda que adjetivadas como jornalísticas, veiculadas em sítios eletrônicos de pessoa jurídica que
transbordam do cunho informativo, enaltece um candidato e expondo em contrapartida a candidatura adversária a conteúdo depreciativo, caracteriza a verdadeira propaganda eleitoral. Incorreu dessa forma o representado no site Media News na vedação estabelecida no artigo 57, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 9.504/97, devendo, portanto, ser-lhe aplicada a sanção pecuniária prevista no parágrafo 2º do artigo 57 da Lei 9.504. As argumentações expostas no recurso não são suficientes para modificar o entendimento já esposado na sentença, até porque nada de novo foi trazido, razão pela qual, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral, nego o provimento ao recurso nominado, mantendo íntegra a sentença. É como voto. Quero dizer que inicialmente essa representação tinha várias pessoas, inclusive os candidatos, e como não ficou demonstrada a participação deles, eles não foram condenados. Foi condenado exclusivamente o site que veiculou a suposta propaganda. Com voto, doutor André Luiz Posetti. Desembargadora Maria Helena. Presidente, o artigo 54C da 9.504 é absolutamente taxativo no sentido da conduta vedada, verificada no caso. Não tenho dúvida nenhuma, como é eminente relator. Desembargador doutor Pedro Francisco. Senhor presidente, eu pedi o processo aqui para fazer uma verificação e estou observando aqui a matéria que foi divulgada. Tem uma cópia aqui que inclusive não está completa, aparentemente houve um corte aqui, mas tem uma situação que me chamou a atenção, que de fato essa reportagem, essa notícia divulgada, essa matéria divulgada pelo site Media News é uma reprodução de uma outra que circulou no Diário de Cuiabá. E a matéria já faz essa observação. Eu vou fazer a leitura do que é possível ler aqui desse encarte. O título da matéria é assim, entre aspas, adesivaço do PSD reforça a estratégia para Cuiabá. Cuiabá e Várzea Grande representam 26% do eleitorado mato-grossense. Aí, Diário de Cuiabá, indicando a fonte, e então começa a matéria. Assim como o candidato petista Lúdio Cabral, o deputado estadual José Riva, PSD, também priorizou Cuiabá nesta terça-feira de campanha. Riva, aliás, pretende dedicar 3 dias da semana para a Baixada Cuiabana. Ontem, a coligação realizou um adesivaço no Comitê Central na Avenida Beira Rio, em Cuiabá. O evento teve a presença do candidato, a vice-governadora, ou melhor, o vice-governador, na verdade, aqui está escrito a vice, Ari Fonseca, do candidato a senador Rui Prado, e de Janete Riva, esposa de José Riva. Todos os dias, a partir das 6h30, o comitê estará aberto para os cidadãos que quiserem adesivar seus veículos. Cerca de 1.000 veículos já foram adesivados desde o início da semana, conforme exatamente nesse ponto corta e não dá para ler mais se a reportagem continua ou conforme informação não se sabe de quem. Eu vou pedir vênia ao eminente relator e aos demais membros, mas eu estou identificando aqui uma reportagem mesmo, e ainda consta aqui uma fotografia de uma pessoa adesivando o carro. Me parece uma atividade normal da imprensa de divulgar um fato. Não estou verificando aqui uma propaganda subliminar, até porque é reprodução de uma outra notícia que já circulou em um jornal escrito, né? E também me chamou muita atenção o contexto que a reportagem foi feita. Quer dizer, ela começa dizendo que o outro candidato também priorizou Cuiabá, e dentre essas atividades, esse candidato aqui, na época então José Riva,
optou por fazer adesivaço no seu comitê, que fica na avenida tal. Então, me parece que não vejo realmente como penalizar o órgão de imprensa pela notícia desse fato, que me pareceu realmente um fato contado, não propriamente uma propaganda disfarçada, porque além de ser uma matéria que já circulou em outro órgão de imprensa, e isso foi ressalvado aqui, né, ele começa a reportagem dizendo que a origem dessa matéria, que é do Diário de Cuiabá, e depois contou o fato. Realmente eu não vejo como a imprensa poderia relatar uma situação dessa, um fato, dentro de um expediente normal de divulgação das campanhas eleitorais, sem fazer referência a esses dados. Então eu vou pedir vênia aos eminentes pares que já votaram, e ao eminente relator e ao ilustre procurador regional eleitoral, mas eu vou votar pela improcedência da representação, portanto, para dar provimento ao recurso interposto pela parte que foi condenada originariamente. É como voto, senhor presidente. Pela ordem, excelência, deixa eu só prestar um esclarecimento aí. Sim. A propaganda estaria no fato de conclamar os eleitores a virem adesivar o veículo na rua tal, número tal, a tal dia, tantas horas. Essa seria a propaganda, é a conclamação dos eleitores para virem adesivar os veículos, só isso. Eu não compreendo, mas me parece que isso tem que ser analisado dentro do contexto em que a reportagem foi feita. Quer dizer, ela diz aqui que ontem a coligação realizou um adesivaço no Comitê Central, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá. É o Comitê Central onde localiza. O evento teve a presença do candidato e depois ela diz que esse projeto do candidato continua. Quer dizer, quem quiser, nesse horário, é o horário destinado para adesivação. Me pareceu realmente uma reportagem. Peço vênia, mas eu discordo. Doutor Agamenon. Presidente, antes mesmo do esclarecimento do senador, eu já o acompanharia. E reforço exatamente isso, que me pareceu, até pelo contexto que foi feito, que foi trazido a matéria, e uma coisa é exatamente se fosse até essa parte final, né, onde estaríamos só informando sobre adesivaço, sobre as atividades. Mas me parece que a partir do instante em que a continuação, no sentido de indicar o horário, o local e que as atividades estariam disponíveis para esse fim, que é, sim, de propaganda, eu peço vênia ao terceiro vogal e acompanho o relator. Proclama o resultado. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso. Nós temos o voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial vencido no terceiro vogal, que proveu. Senhor presidente, peço licença para me retirar, só tinha esse voto. Tá ok, obrigado. Eu Obrigado. agradeço. Temos dois aqui que será julgado em bloco, da relatoria do Dr. Pedro Francisco, que tratar matéria correlata. É o 5 e o 6 da pauta. O 5 é o processo 14.744/2012, embargante TV Cuiabá Limitada, canal 47, embargado Lucimar Sacres de Campo. O 6 é o processo 30.162, embargo de declaração e recurso eleitoral, também embargante TV Cuiabá, embargada também Lucimar Sacres de Campo. Doutor Pedro, com a palavra. Então, eu vou adotar como paradigma o primeiro caso que é exatamente embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela TV Cuiabá contra o acórdão que, em sessão plenária, a unanimidade deu provimento parcial ao recurso interposto em face da sentença do juízo da 49ª Zona Eleitoral.
que condenou a embargante no pagamento de multa nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Eleitoral. Eu transcrevo aqui em meu relatório a ementa do julgado e prossigo. O embargante alega, em síntese, omissão na decisão quanto ao pedido de redução do valor da multa aplicada para a quantia inferior ao mínimo legal. Afirma que há latente contradição, pois fora condenado por norma suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Defende o livre exercício jornalístico, aduz que o prazo para a representação eleitoral é de 48 horas. Requer sejam os embargos recebidos e processados com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao recurso interposto, anulando-se a multa imposta. Parecer da douta Procuradoria, no sentido que defende, portanto, o não conhecimento dos embargos, em razão da intempestividade, e no mérito se manifesta pelo desprovimento do recurso ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Contra-razões estão nos autos, em que se argui em preliminar a intempestividade dos embargos. No mérito, defende que os embargos pretendem rediscutir matéria de mérito já decididos. É o relatório. Qual é o doutor parecer? Eu mantenho o parecer. Mantido. Tem uma preliminar de intempestividade que eu estou conhecendo. Acolho a preliminar de intempestividade, uma vez que o artigo 96, parágrafo 8º da Lei Eleitoral, estabelece prazo próprio para a oposição de embargos de declaração em sede de representação eleitoral contra acórdão regional, devendo este, portanto, prevalecer ao prazo estipulado no artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, consoante entendimento já pacificado na jurisprudência dos tribunais eleitorais, que eu transcrevo aqui em meu voto. Assim, em sede de representação fundada no artigo 96 da Lei Eleitoral, aplica-se o prazo de 24 horas nos termos do parágrafo 8º do citado dispositivo. No caso, o embargante foi intimado da decisão por publicação no dia 4 de abril de 2014, mas somente apresentou os embargos declaratórios no dia 9 de abril. Logo, o recurso é intempestivo. Com essas considerações e harmonia com o parecer ministerial, não conheço dos embargos de declaração, é como voto. Dado com voto aí, intempestivo, algum voto divergente? Todos de acordo, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer dos embargos, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 3 da pauta, também embargo de declaração e recurso eleitoral. Embargante Antônio Ribeiro Torres. Doutor Pedro Francisco, relator, com a palavra. Embargos de declaração opostos por Antônio Ribeiro Torres contra acórdão deste tribunal, que negou provimento ao recurso eleitoral interposto contra a sentença do juízo da 38ª Zona, que desaprovou as contas de sua campanha como candidato a prefeito de Barão de Melgaço. Transcrevo aqui a ementa e prossigo. O embargante alega, em síntese, dúvida por não ter sido intimado para se manifestar sobre a certidão de folhas 162 dos autos, sendo-lhe cerceado seu direito de defesa, pois o impediu de que produzisse prova a seu favor, além da impossibilidade de realizar-se a juntada de novos documentos em sede recursal. Afirma ainda que há latente contradição no julgado, pois não estava obrigado a realizar a abertura de conta bancária eleitoral na cidade de Barão do Melgaço, aduzindo que este tribunal já entendeu de forma diferente em outros julgados, acatando a juntada de documentos com o apelo. Requer sejam os embargos recebidos e processados para que sejam dado provimento ao recurso interposto, anulando-se a sentença aguerreada. Parecer da douta Procuradoria pelo desprovimento dos embargos, é o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Retorno a palavra. No mérito, não há que se falar em dúvida ou contradição na decisão impugnada.
As alegações do embargante não passam de tentativa de forçar o reexame de mérito das questões já amplamente analisadas e julgadas por esta Corte quando da apreciação do recurso eleitoral. Inclusive, na oportunidade, deixei consignado que, entre aspas, somado a isso, constata-se que a diligência determinada pelo meritíssimo magistrado de primeiro grau foi mera certificação de fato, no sentido de verificar se no município de Barão de Melgaço existe ou não um correspondente bancário. A diligência não se subsume à hipótese do artigo 48 da resolução de regência. Fecho aspas. Dessa forma, não estava o juiz a qual obrigado a intimar o embargante do teor do despacho de folha 161, tampouco da certificação de folhas 162, que se traduz apenas num comando atendendo à ordem expedida anteriormente. Ambos os atos judiciais referem-se a mero impulso processual desprovido de teor decisório desnecessária, pois sua intimação. Todavia, é certo que ao juiz cabe aplicar a norma ao fato, portanto, imprescindível que se conheça os fatos para verificação se os mesmos se subsumem à norma. Assim, atendendo ao comando legal que prevê que a abertura de conta bancária é facultativa para candidatos em municípios onde não haja agência bancária e ou correspondente bancário, é óbvio que tem que ficar demonstrado a inexistência desses estabelecimentos na referida circunscrição para fins de liberar o candidato de tal obrigação. Considerando que o embargante não se desincumbiu de tal ônus, ou seja, não comprovou que no município de Barão de Melgaço inexiste correspondente bancário ou que houve negativa deste em proceder à abertura de conta destinada à sua campanha eleitoral, restava ao juiz, acertadamente, tomar as providências necessárias para essa verificação. Percebe-se, então, que as alegações do embargante consubstanciam uma tentativa transversa de obter um novo julgamento sobre questões já debatidas e decididas por este plenário, tentar discutir de novo as razões de fato e de direito que desaprovaram as suas contas. A contradição que permite o acolhimento dos declaratórios é aquela intrínseca ao próprio julgado, é o julgamento que não faz sentido, que não tem lógica. Por outro lado, não caracteriza contradição para efeitos do artigo 275 do Código Eleitoral a divergência de entendimento quanto a resultado da subsunção do fato à norma. Eventual interposição dada pelo julgador a dispositivo legal que não seja do interesse ou entendimento da parte não significa contradição na decisão. Exegese é uma coisa, contradição é outra. A mera alegação de que a decisão contrariou a lei ou a interpretou mal jamais pode ser objeto de embargo de declaração. É matéria de recurso à instância superior. Poupo Vossas Excelências de citar a vasta jurisprudência que proíbe a utilização dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da ação. Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios. É como voto. O voto do doutor Agamenon. Doutor Lídio Modesto. Eu acompanho. Doutor André Posetti. De acordo também. Embargadora Maria Helena. Apesar de espernear até hoje nessa questão da rejeição dos embargos, por entender que não preenche os requisitos de admissibilidade, eu acompanho o doutor relator. Como resultado, o tribunal, por maioria, negou o provimento aos embargos, nós temos o voto do outro relator, em consonância com o parecer. 4 da pauta, embargo de declaração em recurso eleitoral, prestação de contas, candidato cargo vereador, embargante de Jamir Souza Soares, embargado o Ministério Público Eleitoral. Dr. Pedro Francisco, também o relator. Trata-se de embargos de declaração oposto por Djamir Souza Soares contra a acórdão deste tribunal, que por unanimidade em sessão plenária negou o provimento ao recurso eleitoral interposto contra a sentença do juízo da 54ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de sua campanha nos termos da legislação pertinente. Trago em meu relatório a respectiva ementa do julgado. O embargante alega, em síntese, omissão no acórdão ante a ausência de análise da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação em afronta
ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Afirma que a decisão recorrida está eivada de erro material e quer sejam os embargos recebidos e processados para dar provimento ao recurso interposto, anulando-se a sentença guerreada. O parecer da douta Procuradoria é no sentido do desprovimento dos embargos. É o relatório. Com a palavra o doutor procurador. Mantenho o parecer. Mantido. A olhos vistos, o embargante pretende reanalisar e rediscutir as razões de fato e de direito que julgaram reprovadas as suas contas de campanha por este tribunal. Saliento que seu recurso foi negado provimento. Primeiramente, o voto condutor do Aresto não deixou de se manifestar sobre a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação em afronta ao artigo 93, inciso 9 da Constituição. Pelo contrário, deixei claro em minhas considerações que o juiz utilizou em sua fundamentação da técnica da motivação referenciada por meio de remissão ou referência ou motivação per relazione, baseando-se suas razões no relatório final de folha 90-91, que concluiu pela inconsistência das informações prestadas pelo candidato. Trago jurisprudência que admite esse tipo de interpretação, de fundamentação, melhor dizendo, e prossigo. Logo, inexiste omissão na análise da preliminar de falta de motivação da sentença guerreada. Quanto ao alegado erro material, vê-se que o embargante não demonstrou satisfatoriamente o apontado erro, que inclusive, se existisse, poderia ser corrigido de ofício pelo juiz. Destaque, a tentativa aqui perpetrada, como se vê, é de novo julgamento do recurso eleitoral. É certo que não cabe interposição de embargos de declaração fundado apenas no inconformismo da parte, uma vez que a mesma não cita qualquer contradição, obscuridade, dúvida ou omissão nas razões do voto condutor. Dispenso citação da jurisprudência e concluo meu voto no sentido de rejeição dos embargos. Esse é o voto. Com o voto, indago-se com um voto divergente. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Se encerrada a pauta judiciária, temos 2 administrativos. Esse é da minha relatoria. Submetendo aos eminentes pares a minuta de resolução com relação à análise das prestações de conta das eleições de 2014 para a celeridade, da qual Vossas Excelências receberam cópia, inclusive na oportunidade aqui houve alteração de um termo, permitindo inclusive naquele lá poder ser aprovado monocraticamente. Se precisar da leitura, se for necessário, eu faço da minuta da resolução, que traz aqui no artigo 1º, essa resolução altera a resolução 1475 de 2014, de 29 de julho de 2014, artigo 2º, a resolução do TRE 1475 de 29 de julho de 2014 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9º, parágrafo 3º, a validação da prestação de contas ficará condicionado à entrega do extrato e documentos correspondentes até às 19 horas do dia 4 de novembro de 2014 na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, sob pena das contas serem julgadas não prestadas, artigo 54, e também 54, inciso 4, a linha A da resolução do TSE 23.406. Também traz alteração no artigo 14, no parágrafo único. O Diário da Justiça Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso terá publicação diária e ininterrupta no período de 4 de novembro a 10 de dezembro. O artigo 17, no caso da segunda prestação de conta parcial
até o dia 5 de outubro de 2014. Artigo 21, o parágrafo 1º, o relator poderá monocraticamente aprovar sem ressalva a prestação de conta com parecer favorável do representante do Ministério Público Eleitoral, consoante artigo 19, até a data, dia 19 de dezembro de 2014, regimento interno do TRE, artigo 41, 23, inciso 23. Parágrafo 2º. A decisão que aprovar a conta do candidato eleito deverá ser publicada em sessão de julgamento, passando a correr dessa data o prazo para interposição de recursos cabíveis. Parágrafo 3º. O Ministério Público será pessoalmente intimado da decisão que trata o caput deste artigo em sessão de julgamento, quando nela publicado. Parágrafo 4º. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso deverá promover julgamento das contas daqueles que não foram eleitos de acordo com a ordem crescente de suplência. Sala das Sessões. Então, essa é a resolução que eu submeto, votando já pela aprovação. Embaixadora Maria Helena. Nessa resolução você só está tratando da prestação de contas. Prestação né? de contas. Eu acompanho você. Doutor Pedro Francisco. Acompanho. Doutora Agamenon. Acompanho, foi feita aquela alteração, né, do parágrafo 4º, está vendo aqui? Acompanho. Doutor Lídio. Também estou de acordo. Doutor André Posetti. De igual forma, acompanho. Então, aprovada a unanimidade a minuta de resolução. O outro administrativo é com relação à assessoria de planejamento estratégico e gestão estratégica, em razão do que dispõe a resolução do CNJ 49/2007, da necessidade da criação de núcleo de estatística, que a área de estatística e gestão estratégica esteja subordinado à presidência ou à corregedoria. Lotação de servidor, conformação estatístico. Desta feita foi apresentada a minuta de resolução propondo a vinculação da assessoria de planejamento e gestão estratégica à presidência deste regional e a criação do núcleo de estatística no âmbito também deste regional. A minuta foi submetida à apreciação da assessoria jurídica, que sugeriu mudanças pontuais no corpo da normativo, pontuando prontamente atendida pela Asplan. Por sua vez, a diretoria-geral desta casa ratificou a proposta contida nos autos. Vieram os autos conclusos e eu trago a aprovação. Em razão do exposto e considerando o imperativo de se vincular a assessoria de planejamento e gestão estratégica à presidência deste regional, bem ainda criar o núcleo de estatística, submeta a apreciação de Vossas Excelências a respectiva minuta de resolução que altera o provimento, o regimento interno da Secretaria, a fim de atender às diretrizes estabelecidas na resolução CNJ 49/2007. Eu até havia conversado com a eminente corregedora, que a princípio vincular, o setor de estatística à corregedoria, mas conversando ela fez as ponderações, entendendo que melhor deveria ficar vinculada à presidência. E também eu, assim, assentindo, essa seria a alteração, então, mantido como já é Asplan, que por lei fica, e da estatística que é dentro da Asplan, ficando vinculado à presidência. O doutor Lídio esteve participando de congresso, e inclusive no CNJ, no TSE, a respeito de estatísticas. Se quiser fazer alguma colocação a respeito.
para esclarecimento aos eminentes pares. Não, acho que logo após que eu retornei do evento, eu já falei a respeito dele aqui no pleno. Depois nós nos reunimos, eu, o senhor e a desembargadora, rapidamente para outros esclarecimentos, inclusive em relação ao futuro das metas, né? Em relação à imposição do CNJ e também em relação à imposição do TSE, que mais recentemente determinou que nós devemos a Justiça Eleitoral ser submetida e vinculada apenas ao TSE. Eu penso que o fato de vincular diretamente a presidência vai melhorar os trabalhos da comissão. E do GGM. Eu não sei também. se os senhores receberam cópia da que eu havia determinado à assessoria, que remetesse aos gabinetes da minuta de resolução, mas eu faço a leitura. Alterar parcialmente a estrutura organizacional da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso para vincular a Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica à presidência do Tribunal nos termos desta resolução. Fica criado dentro da estrutura da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica o Núcleo de Estatística. Instituir no capítulo 1º dos órgãos diretamente vinculados à presidência e à Corregedoria Regional Eleitoral, do título 3 da competência dos órgãos superiores e suas unidades, da Resolução TRE Mato Grosso 485, de 18/2/2002, Regimento Interno da Secretaria. A seção 7, composta pelo artigo 14A e 14B. Os artigos 14A e 14B da Resolução TRE 485, de 18/2/2012, passam a vigorar com a seguinte redação. Seção 7. Da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica. Artigo 14. A Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica está subordinada diretamente à Presidência, competindo-lhe assessorar a Presidência na definição de planos de ação e na fixação de diretrizes com a participação das demais unidades administrativas do Tribunal. Planejar e implementar processo participativo para a elaboração e atualização do planejamento estratégico do Tribunal e proceder ao monitoramento de seus objetivos, indicadores, metas e realizar revisão sempre que necessário, além de elaborar relatório anual da gestão estratégica. Inciso 3º, coordenar a elaboração do planejamento integrado de eleições envolvendo as unidades administrativas para padronização dos procedimentos de preparação das eleições, acompanhar sua execução e respectiva avaliação. Inciso 4º, assessorar o gabinete gestor de metas. 5, participar da elaboração da proposta orçamentária e acompanhar sua execução. 6º, coordenar a elaboração do relatório de gestão anual a ser enviada ao Tribunal de Contas da União juntamente com as demais unidades administrativas do Tribunal. Parágrafo único. A Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica é composta pelo Núcleo de Estatística. Subseção 1. Do Núcleo de Estatística. 14b. Compete ao Núcleo de Estatística 1. Levantar dados estatísticos junto às unidades administrativas para encaminhamento ao Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos de controle externos, sempre que for demandado. Planejar, organizar e efetuar pesquisas e análises estatísticas relacionadas ao planejamento estratégico das eleições e orçamentário. Planejar, orientar e executar as tarefas de tabulação, codificação e concentração de dados estatísticos relacionados aos incisos 1 e 2, em quadros gráficos e
outras formas de exposição. Inciso 4, né? Elaborar periodicamente relatório comparativo entre metas previstas e realizadas, referente aos indicadores e projetos estabelecidos nos planos de gestão. Inciso 5, analisar e interpretar os dados estatísticos e determinação dos fenômenos. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Consulto, os eminentes pares estão de acordo? Então, aprovada a minuta de resolução, à unanimidade, tendo o voto do relator. Tem leitura de acordo? Não há leitura de acordo, e assim encerrado, abro a palavra aos eminentes pares, se quiserem fazer uso para tratar de assuntos gerais. Só tenho uma coisa para registrar, já que Sim. me foi informado o aniversário da minha assessora do tribunal, vinculada ao meu gabinete, a doutora Hélida, completando 22 anos de idade, e é bom o registro. Estão rindo por quê? Não sei por que o pessoal... É um registro, o reconhecimento a essa grande profissional. Então fica aqui também, né, os nossos efusivos cumprimentos à servidora pelo seu natalício, que é colhendo mais um ano de experiência de vida. A palavra continua em aberto. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. E sessão no domingo, eleições. Meus agradecimentos a todos, aos nossos servidores, do outro procurador. 8 horas.